Bem-vindos, amigos, irmãos, nesse momento de estudo, em mais um encontro, estudando a série psicológica Joana de Ângeles, esse encontro saudável, profundo, com esse manancial que a benfeitora nos proporciona. E hoje, em especial, um dia especial, porque estamos começando mais uma obra da série psicológica, que é Momento de Consciência. E estão conosco a Guadalupe Amaral e a Adriana Lopes para poder colaborar com a gente nesse primeiro movimento em favor desse estudo. Bem-vinda, Guadalupe, bem-vinda, Adriana. Um estudo provocativo. Como é que estão vendo esse novo livro de Joana para o nosso estudo? Bom, esse livro é uma pérola, porque ele tem uma profundidade muito grande, né? Se nós pensarmos que é o quarto volume, e ela já começa a adentrar, né, no pensamento. A princípio, ela inicia com o pensamento de Jesus, com Jesus da atualidade, e aí trabalha alguns temas, e agora ela adentra o pensamento de Kardec, propriamente dito, fazendo essa amarração entre praticamente o espiritismo, né, e o cristianismo, trazendo, né, à luz da doutrina espírita alguns conceitos. Então, ela vai trabalhar a consciência praticamente baseando toda a terceira parte do Livro dos Espíritos, né, quando é trabalhada a questão da lei natural, né, as leis de Deus, e aí que vai estar colocando, a partir desse capítulo que trabalha essa lei natural, e onde ela está gravada? Ela está gravada na consciência. Então, esse livro inteiro lá traz 20 temas que a gente pode estar aprofundando à luz da psicologia, né? Agora ela vem trazer o viés psicológico desses 20 temas, onde ela trabalha a questão do bem e do mal e a consciência com essa capacidade de discernir, então, o que é bem e o que é mal. É um assunto fascinante, a consciência, e até hoje a gente não tem aquela definição do que é, independente de por qual viés se vá estudar. E Joana traz algo que é fundamental quando a gente quer estudar espiritualidade, quer estudar autoconhecimento, uma vez que nós somos, em base, energia pensante, que nós somos consciências, né? Que estão em um corpo encarnado, e, e essa questão de que a gente vê consciência muito através da consciência de ego, da nossa realidade enquanto encarnados, independente da doutrina que se siga ou não, mas o fato, como a Adriana trouxe, dessa consciência maior, essa consciência que já está inscrita em nós, né, que é a consciência de self, e também, aí a gente vai ampliando e trazendo a questão da consciência cósmica e dessa unidade onde nós estamos e também buscamos. Então é realmente fascinante que a Joana traz isso com muita profundidade, nos traz muitas questões a pensar, e apesar de um livro já de vários anos, um livro, como são os dela, muito, muito atual. Então, realmente é fascinante, é um assunto que não se esgota, mas que cada linha que a gente lê nos traz um cabedal de conhecimento incrível, né? Como a mentora costuma fazer, nos presentear. É interessante, vocês trouxeram duas questões que eu acho fundamental para a gente começar a pensar o nosso estudo sobre a consciência e a proposta da benfeitora, que é justamente essa ideia do bem e do mal, que a Adriana colocou, justamente ela começa, né, na introdução aqui do livro, trazendo esse questionamento que Kardec faz para os espíritos, como distinguir o bem e o mal, né? E aí Kardec, através dos espíritos, nos apresenta, né, essa questão do que é o bem e o que é o mal, e a Guadalupe vem trazendo essa visão de consciência como um conceito múltiplo, né? Então, essa ideia do que é realmente a consciência, né, é uma questão central de toda a filosofia da mente, e eu diria da própria questão da ciência psicológica e também nós espíritas,
porque a consciência está na base da condição da existência humana, né? Então, só que é um termo muito polissêmico, ou seja, tem vários significados, várias formas de abordar a consciência, várias formas de compreender o que é consciência. Eu gostaria de a gente poder parar um pouquinho para pensar, né? Será que essa consciência que Joana coloca é essa consciência ética que avalia o bem e o mal? Será que a consciência é a consciência cognitiva de discriminar a realidade? Será que a consciência é a consciência do ego? Ou essa consciência que a Guadalupe colocou de uma consciência de um nível de realidade mais profunda, que é a própria realidade do espírito? Então, eu gostaria de poder provocar vocês para a gente poder pensar um pouquinho primeiro o que vem a ser a consciência nisso que Joana nos coloca nesse primeiro capítulo da introdução. Antes da gente entrar nessa parte, eu gostaria de mostrar a linha de raciocínio que ela usa para nos dar uma ideia dessa consciência. Então, vamos um pouquinho antes, Okay. né, Gelson? Uhum. Ela inicia, então, a introdução de uma forma belíssima, onde ela faz um comparativo, né, entre o amadurecimento psicológico e a existência humana. Então, aí ela faz toda uma construção, como uma forma muito didática, ela vai estar dizendo que inicialmente o jovem ele queria conquistar as constelações, e ao perceber que isso não é possível, que ele não dá conta, ele então resolve abaixar um pouquinho a bola e ele vai então menos, né? Então não quer a constelação, ele já vai então para a Terra. Então a Terra para ele já está bom demais. Aí então ele começa a passar das lutas, vai amadurecendo, aí vem as decepções, as amarguras da vida, levam a desistir dessa ideia. E aí, como ele já tem uma certa posição social, ele resolve, então, conquistar a comunidade. E aí, mais amadurecido, passado o tempo, ele vê que isso também não dá muito certo e ele volta-se para a família na conquista desse clã. Até que, finalmente, ele chega a essa velhice e ele, então, ele teve consciência da sua realidade e só nesse momento ele percebe a importância de conquistar a si mesmo. Então, o que a gente vê nessa pequena história, que parece uma fábula, um conto, onde ela está dizendo uma verdade muito grande, que ela vai dando para nós uma ideia de algumas coisas, né? Primeiro que a evolução, o processo de tomada de consciência é um processo e que leva tempo e que leva etapa a etapa. Então, inicialmente olhando, né, esse amadurecimento psicológico do espírito como se fosse uma existência, então, na infância, não tem como a criança ter todo esse amadurecimento para separar o certo e o errado. Então, ela vai estar construindo essa ideia para trabalhar esse pensamento de Kardec de que o amadurecimento intelecto-moral faculta a consciência. Então, o que eu preciso para a consciência? Eu preciso desse amadurecimento e essa consciência vai me empurrar, vai me propelir para a verdade e para a vida, né? E a verdade, o próprio conceito dela de verdade é Deus. E onde está escrito as leis de Deus? Na consciência. Então, veja como uma coisa vai levando a outra, uma coisa vai direcionando a esse processo nessa construção. Com certeza. Como é que tu vê isso, Guadalupe? Porque tu estava trazendo essa questão da consciência do self, e a Adriana está trazendo esse despertar, né, do si, né? Quer dizer, essa consciência que é vivida na existência, nesse embate com a realidade, mas que exige, acima de tudo, uma referência, né, de nós mesmos. Né? A gente pode ter muitos elementos, mas ter pouca consciência. Né? Então, e ela traz isso que a Benfeitora coloca na introdução, que é que esse amadurecimento que vai facultar a consciência, ele é de ordem intelectual, eu diria, então, não intelectual no sentido do conhecimento racional, mas intelectual no sentido da inteligência e também moral, né? Ético. Como é que tu vê isso, Guadalupe? A primeira questão que eu gostaria de comentar aqui nessa introdução é que isso, de alguma maneira, é a história da vida de muitos de nós, da humanidade. É uma forma de um conto, nada difícil para quem reclama dessa dificuldade de, por vezes, entender Joana.
E isso é muito interessante porque quantas vezes nos chama a atenção para essas questões e a gente às vezes acaba, como ela traz aqui, já lá no leito de morte, nos dando conta de que a gente desperdiçou o que existe de mais precioso na vida, que é o tempo, que são esses valores perenes, em busca daquele ouro que é o ouro de tolo. E Joana também deixa muito claro que, de forma alguma, a gente deve negar as necessidades terrenas e negar que a gente precisa dar conta disso, mas cuidar o peso que a gente dá para cada uma dessas questões na nossa vida. Então, ela já começa de uma forma um pouco como a Adriana trouxe, um pouco como se fosse um conto, né? Chamando atenção para a história da nossa vida, se nós não cuidarmos dela, nos colocando como seres que têm a capacidade de ampliar a consciência. Porque a nossa caminhada é muito bonita, mas a nossa tendência é, pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, buscarmos um reconhecimento, buscarmos a união, buscarmos o nosso Deus nessas questões materiais. Até mesmo quando eu falo materiais, a gente traz como objeto até mesmo pessoas, né? Não estou falando só de bens materiais, saindo de nós mesmos e nos colocando em massa em um emprego, ou na família, ou nas questões do mundo, que devem ser dado contas, mas que a gente não pode fugir de nós mesmos. Então, isso é a primeira coisa que eu gostaria assim de compartilhar com quem está nos ouvindo, né? Afora isso, é esse fato de que a gente pode passar uma vida inconscientes e achando que estamos em um grau elevadíssimo de consciência. Então, outra questão é esse caminho que também vocês trouxeram, de que é um processo, né? É um processo. Então, a gente não vai conquistar o cosmos sem conquistar nós mesmos. Então, a gente tem que começar daí, né? Não se está falando em inferioridade, mas está falando nessa humildade e, ao mesmo tempo, essa potência de agir, de nos percebermos como parte da criação, mas do nosso tamanho. E assim começar de onde nós estamos, como ela traz. Então, algo que é mais amplo do que falar em consciência especificamente, mas que me vem muito para compartilhar, é isso, né? A gente não vai conquistar os céus se não nos conquistarmos. E o fato é para que a gente abra os olhos para o que a gente está fazendo com a nossa vida. Uma grande, imensa conquista horizontal não necessariamente é ruim, mas se ela não está ligada e alicerçada em um eixo vertical, essa ligação com o self mais forte, ela não vai ter valor, né? Então, isso acho que é algo que a gente precisa ter muito cuidado quando está aqui dando conta da vida, né? Viver de fato, né, a nossa vida. É importante tudo isso, né, gente? Porque justamente a Joana, quando ela começa no capítulo 1, fala de um momento de consciência, né? Desse despertar, né? O Jung ele vai dizer que a gente nasce em três momentos na vida. A gente nasce no corpo, a gente nasce enquanto ego, né? E todos nós, em algum momento, podemos lembrar aquele momento assim, que a gente se deu conta que a gente existe, né? Que a gente é um eu, né? Que a gente pensa por nós mesmos, que a gente sente, né? Que tem a ver com o desenvolvimento psicológico da criança, até ela se tornar uma identidade própria, um indivíduo, e despertar para essa consciência que ele é um, né? Mas existe um terceiro nascimento que o Jung coloca, que é o nascimento do self, né? Do espírito, da alma, ou da psique, que e acho que é dessa consciência que Joana está trazendo, né? Que envolve a consciência do ego, né? Mas que envolve uma complexidade da dimensão da vida nesse processo que ela fala que é um processo de discernimento, de lucidez, de capacidade de avaliar, né? E aí eu acho que tem dois elementos que ela trabalha
no conceito de consciência aqui no primeiro capítulo, que é justamente isso, né? Essa conquista do processo evolutivo de qualificar, de valorar as coisas, de reconhecer o que é bom, o que é ruim, o que é construtivo, o que é destrutivo para mim. Então, então, por isso que não é uma questão só do pensamento racional, intelectual, propriamente dito, mas da inteligência, porque envolve também sentimento, né? Um trabalho que o sentimento é uma forma de razão também. Então, tem todo esse processo de amadurecimento que envolve essa consciência do quem eu sou, da minha responsabilidade e da minha capacidade de avaliar a realidade. Mas tem um outro aspecto da consciência que eu acho bem importante, que ela coloca, já que não é a consciência não é de natureza intelectual, mas é a base do intelecto, porque a consciência está no espírito, e ela vai se revelar, segundo Joana, em forma de ação. Então, a outra questão da consciência é o comportamento. Quem vai dizer o nível de consciência que a gente tem é o nosso comportamento. Então, o comportamento é a resposta da maturidade espiritual que já reflete o nível de consciência que a gente adquiriu. Então, essas duas questões eu acho bem importantes em relação à ideia de consciência, né? E para a gente desdobrar esse conceito, é importante a gente olhar, então, que existem exatamente duas formas de consciência, então, né? A consciência perceptiva e a consciência reflexiva. Ou seja, nesse primeiro nível de consciência, a consciência perceptiva é a capacidade que nós temos para experimentar sensações, sentimentos de forma consciente. Então, é a capacidade consciente que eu tenho para ter consciência da minha percepção, do meu sentimento, o que eu senti, ou até uma percepção sensória motora, o frio, o calor. Eu preciso ter consciência disso. Isso é a consciência perceptiva. Mas, em muitos momentos, ela está falando de um outro tipo de consciência, que é essa consciência reflexiva, polissêmica, né, com esses vários sentidos que nós vamos dando, né, que é o quê? A capacidade de discriminar, categorizar, reagir aos estímulos. No primeiro, eu sinto o estímulo, eu sei do estímulo. Nesse segundo, eu reajo, é isso que o Gel está dizendo, do comportamento, né? Então, toda a ação vai desencadear em mim um comportamento, uma reação. E aí eu vou estar interagindo com essa informação, eu vou estar integrando a informação num sistema cognitivo, já é uma questão mais cognitiva, né? Eu vou tendo a habilidade, então, para acessar os próprios estados internos, o que eu estou sentindo, o que eu entendi por isso, como eu me sinto em relação a isso. Isso é um tipo de consciência. O foco de atenção, onde está o meu foco de atenção? Ter a capacidade de discernir onde é que esse foco está, o controle desse comportamento, a própria diferença entre ciclo, sono e vigília, né? Aqueles estados alterados de consciência numa consciência do sono, né? Tendo consciência. Às vezes as pessoas falam assim, eu no sonho sonhei que estava sonhando. Então, veja, um estado alterado de consciência e onde eu vejo um outro estado de alterado de consciência no próprio. Né? Então, olha que interessante. Eu relato um estado íntimo verbalmente. Então, todas essas características são a condição dessa forma, dessa consciência reflexiva, que é a diferença de uma consciência perceptiva. E sobre esse aspecto, também acho interessante a gente lembrar que hoje em dia já se tem muitos estudos mostrando sobre ressonância magnética funcional, PET scan, PET CT, mostrando como é que funciona essa interação mente-cérebro, não sem uma definição, como se gostaria, mas com algumas certezas que são realmente muito interessantes, se a gente for olhar para essa área da medicina, que conversa com a espiritualidade de uma forma muito mais estreita hoje em dia, porque já se tem muitas pesquisas provando que existe consciência mesmo sem perfusão cerebral, né?
Então, isso é incrível, são provas científicas de que a nossa consciência é muito mais complexa e a expressão dela não depende necessariamente do corpo físico, por mais que ele seja importante dentro da encarnação que nós estamos. E isso realmente abre um leque enorme para uma conversa com uma medicina atual em relação a questões que antigamente a gente não ousava nem tocar, né? Porque os métodos de imagem, principalmente atuais, mostram isso. Né? Então, como é que um cérebro sem sangue, né, uma morte cerebral, ainda expressa consciência? E a gente entra também nessas questões de experiências de quase morte, entra nas mudanças que se tem que em relação à meditação, né, que Júlio Pérez, Borregar tem muito estudo sobre isso, ou essas outras questões com Pim Van Lommel, né, por exemplo, entre outros, né, Fenwick também. Ou seja, já está provado que a gente não pode mais pensar em consciência da forma encaixotada e restritiva que a gente pensava antes. E a gente precisa entender isso e aceitar essa complexidade para vivenciar outros níveis de consciência, né? Porque isso já é tão natural a questão das experiências anômalas, que também está sendo trazida aqui, já é natural que se deve aceitar dentro de um lugar mais duro, de um lugar acadêmico. E isso é muito bom, porque as pessoas que têm alguma dificuldade de se relacionar consigo mesmo, por trabalhar em níveis de consciência diferentes, elas têm muito mais abertura, mesmo que isso seja patológico, para falar sobre isso e realmente buscar uma cura de dentro para fora. Então, isso é muito reconfortante, né, para a gente poder ajudar e se ajudar dentro desse lugar. É interessante tudo isso. Então, se a gente for fazer uma síntese do que foi falado até agora, então, o comportamento formal, né, o comportamento é uma expressão formal, ou seja, uma reação, uma ação de cada um de nós, e ele é uma síntese do estágio de consciência que nós estamos naquele momento dessa reação ou dessa ação que a gente como a gente se coloca no mundo. Então, agora nós falando de nível de consciência. Eu falei também de estágio de consciência. Então, de uma certa maneira, nisso que a Adriana está trazendo, né? Se, por um lado, a consciência reflete essa habilidade de discriminar, categorizar, reagir a estímulos ambientais, integrar também, né, a informação que a gente recebe através do sistema cognitivo, aquela de relatar uma ocorrência, de relatar nossos estados mentais, eu estou assim, estou assado, estou triste, estou feliz, de poder acessar, então, esses estados internos, de focar nossa atenção, do controle deliberado do nosso comportamento e também da nossa vigília, né? O estar consciente. Tudo isso é essa consciência menor, que a Adriana falando, né? desse ego, né, que está no centro da consciência, mas não é a consciência. Então, isso que a gente está trazendo, essa consciência reflexiva, né, e o Jung colocou que a reflexão está na base instintiva da vida, né? Então, é algo que está lá com uma capacidade inerente, cada um de nós, a ser desenvolvida. E Joana coloca que a consciência pode ser treinada, ou seja, também pode ser desenvolvida, e reflexio, do latim, quer dizer, curvar-se para trás. Então, essa capacidade nossa, né, de conter o instinto, a libido, a energia que se movimenta e psiquificar a realidade. Psiquificar a realidade é pegar essa energia e desviar ela a partir de nós mesmos. Então, refletir como um espelho, né, é desdobrar, né, a realidade e poder, de uma certa maneira, ver e ser visto. Né? Então, isso envolve, de uma certa maneira, esse curvar para trás, que é uma forma de uma contenção. Eu contenho
assimilo e desperto. Então, o Jung fala de um despertar de consciência que não é essa egóica, mas que é um sinônimo, então, do próprio ser, né? A consciência como o próprio espírito, a dimensão do ser no seu estágio evolutivo. Por isso, o nível de consciência, o estado de consciência de cada um, e nessa ideia, então, de que consciência é uma forma de ser e de saber. Se eu sou, eu sei. Se eu sei, eu sou. Então, a gente faz de conta que é, hoje em dia. A gente faz de conta, a gente parece ser, mas a gente não é, porque a gente não tem consciência ainda. Então, isso é uma questão que eu queria chamar a atenção, que ela coloca aqui no início, ela vai fazendo toda essa abordagem, né, desse processo da consciência, dessa lucidez, desse processo da aquisição da consciência. E o quanto isso é um processo difícil, demorado, mas essencial para todos nós. E importantíssimo, porque se nós pensarmos em termos de doutrina espírita, a doutrina espírita define o princípio inteligente só se torna espírito a partir do momento que ele atinge a consciência moral. Né? Então, quando ele adquire consciência e está no reino hominal, ele se torna um espírito. Até então, ele era um princípio inteligente. Então, ele é uma conquista no reino, desde o mineral vegetal, que nos dá a capacidade de nos tornarmos humanos. Né? E se olharmos em termos mitológicos, como o capítulo é a aquisição da consciência, então, em que momento que esse espírito adquire consciência? Nós vamos olhar lá em Gênesis, o mito do paraíso perdido. Então, inicialmente, estávamos todos nós, porque o mito reflete uma verdade universal, todos nós tivemos momentos onde estávamos nesse Éden, nesse paraíso, inconscientes, né? Inconscientes, que é isso que o Gelson diz, nós não tínhamos consciência de nós mesmos, nessa ingenuidade, sem consciência moral, e aí nós não sabíamos discernir entre o certo e o errado, então tudo era bom. No paraíso era tudo maravilhoso, porque nós não sabíamos o que era certo e o que era errado, então estava tudo bem. De repente, né, nós adquirimos, então, a capacidade de comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, nós entramos em contato com esse fruto, e aí a nossa consciência se torna madura, então nós adquirimos, é nesse momento que o ser toma consciência de si, e ele consegue ser expulso desse paraíso, né? Ele sai da ingenuidade do Éden, e aí, então, ele começa a comer o pão com o fruto do suor do seu rosto, ou seja, ele começa a ter o sofrimento. Não é que ele não tinha o sofrimento, ele não tinha consciência que o sofrimento existia. O sofrimento já existia. Ele andava nu no Éden, mas ele não tinha consciência de que ele estava nu. Então, esse é o momento mitológico da aquisição da consciência, que todos nós já passamos esse momento, e aí nós nos tornamos responsáveis pelas nossas escolhas. Então, nos dado o livre-arbítrio, mas a partir desse momento a gente pode até optar por escolher algo que sabemos que não é tão correto, mas seremos responsáveis pelas nossas escolhas. Então, é importante e bela, né, essa toda a trajetória do espírito, onde ele vai conquistando o direito de escolha, e aí o livre-arbítrio vai se concretizando, vai se formando. Nesse caminhar de sair dessa consciência mais imediatista para uma mais reflexiva, vai o ser também percebendo que o desenvolvimento da consciência implica o reconhecimento do outro, implica a relação com o outro é como tudo, não só pessoas, né? Mas toda essa questão de consciência ecológica e assim por diante. Então, realmente, eu volto para a questão de que é um processo, mas é um processo que, por mais que seja lento, é necessário e é preciso que a gente comece a dar esses passos com maior firmeza, que a gente escolha, porque isso é outra questão da consciência, a Joana trabalha muito, né, na obra dela essa questão,
que é a partir das questões da vida que vai a vida nos lapidando e a gente vai, através dos conflitos, das dificuldades, que de certa forma também a Adriana está trazendo isso como essa saída do paraíso, é que a gente vai tendo a oportunidade de criar consciência, né? De ampliar a consciência. Mas como o Gelson em outras oportunidades eu vi falando, essas são oportunidades, mas não garantias. Então, a gente pode muito, muito bem ficar parado, de certa forma, estagnar, no sentido de não evoluir como nós poderíamos. Então, isso eu acho muito interessante, porque chegam essas questões, os conflitos, ou a gente pode chamar de sofrimento, e a gente tem grandes oportunidades de, nesse embate com a vida, ampliar a consciência, que é para isso que a gente está aqui, né? De certa maneira, ampliar a consciência é nos desenvolver enquanto seres espirituais que nós somos. E um dia a gente vai chegar nesse lugar onde todos, né? Mas cada um tem o seu caminho, e a gente não tem por que ficar nessa infância psicológica, tendo, como se diz, a faca e o queijo na mão, né? A todo momento a vida nos traz essas oportunidades, mas às vezes a gente se acha, ao contrário de perceber como oportunidade, a gente se acha injustiçado, deixado para trás e fica, né, naquele infantilismo assim, desnecessário, né, sem abrir os olhos, desperta que dormes, né? Eu acho bem importante isso, Guadalupe, porque justamente a gente acha que ter consciência é ter essas imagens que a gente carrega, né? E, na verdade, essas imagens não são consciência, são padrões que muitas vezes nos cegam, né? A gente pensa que é tortinho, ou a gente pensa que é certo, a gente pensa que a gente acredita que é legal. Então, a gente vai criando imagens, né? Ao longo dos anos, essa construção da nossa identidade, na verdade, isso é o que é movido, né? Enquanto elementos que pertencem à nossa fantasia reencarnatória. Mas a consciência é aquilo que move. Né? Então, há uma relação do que move com o que é movido, né? E a gente troca isso, a gente acha que o que é movido é a consciência, porque eu escolhi comprar tem um gosto pela cor vermelha, eu gosto do tipo de carro, então eu acho que tudo isso é consciência, isso não é consciência. E são padrões que definem, claro, gostos, natureza da gente, mas a consciência está por trás exatamente disso, né? Então a gente fala de um campo de consciência que é próprio do espírito. Então, na base da consciência está o espírito como esse self, que é justamente onde está a consciência. Só que muitas vezes a consciência está adormecida nesse mascaramento do ego, dessa identidade transitória da gente, da qual a gente transita e muitas vezes até a gente não quer fazer consciência. Porque consciência, muitas vezes, é dolorosa, porque exige compromisso, exige responsabilidade, mas é a base do engrandecimento e da renovação e da transformação da nossa alma em favor da nossa evolução. E por isso que Joana aqui, né, fala que a aquisição da consciência é desafio da vida, que merece exame, consideração e trabalho. Que é o próprio movimento, então, do espírito, aquele que move a própria realidade, que são as expressões da minha alma. Então, se eu não tiver consciência dessa dimensão espiritual, o meu nível de consciência acaba sendo sempre mais limitado. E é interessante que ela vai separar e vai dizer que não é um sinônimo de conhecimento acadêmico. E aí ela exemplifica quando ela fala que muitas pessoas intelectualmente, né, incultas, eles têm muito, às vezes, a condição, né, de lucidez do que algumas pessoas com conhecimento acadêmico, e ela exemplifica com um médico que tem todo conhecimento sobre o pulmão, né, e ele fuma. Então, ele tem conhecimento acadêmico, mas ele não tem a consciência
de que ele ainda está propiciando esse corpo algo que é patológico, que é nocivo, né? Aí ela fala do alcoolismo e outras questões mais do aborto, né? Que as pessoas falam tanto no direito de existir e de estar no mundo, mas elas praticam o aborto. Então, é importante fazer essa diferenciação, que a consciência não é conhecimento acadêmico. A gente pode falar de uma maturidade tão espiritual. A consciência como uma forma de maturidade espiritual. Quanto mais consciência eu tenho, mais maturidade espiritual eu tenho. Por isso que muita gente tem muito conhecimento intelectual, muita informação registrada, mas não tem consciência. E, como o Jana falou, outras pessoas que aparentemente não têm muito conhecimento, mas tem essa sabedoria, né? Essa maturidade espiritual que dá essa lucidez que a Adriana estava colocando aí. Né? Então, realmente é importante fazer essa distinção. O que eu ia comentar, essa questão que ela traz aqui, né, logo abaixo, que a consciência pode ser treinada mediante o exercício dos valores morais elevados, que objetivam o bem do próximo, por consequência, o próprio bem. E fala do esforço para adquirir hábitos saudáveis, e isso é uma questão que o Gelson trouxe mais no início, a questão do comportamento e da importância, né, dessas mudanças de comportamento e desse treinamento, e eu recobro aqui isso porque, como ela trabalha muito as questões da sombra psicológica, por vezes pode-se ter um falso entendimento de que não adianta mudar comportamento, né? Então tem que ter muito cuidado nessas leituras. É claro que adianta, e é bem importante. É óbvio que a mudança interna, ela precisa também ser feita, e ela vai vindo com o tempo, mas as mudanças comportamentais, elas também são desejáveis, né? E é óbvio que quanto mais comprometimento e humildade, sinceridade nós tivermos de nós para conosco, mais elas vão ter um efeito de dentro para fora. Mas o comportamento é sempre interessante que se mude, sim. E às vezes, tem coisas que a gente não consegue mudar internamente, mas que a gente mude o comportamento. Né? E não entre nessa, mas eu sou assim mesmo. Não. Né? Então, é por isso que a consciência, de certa forma, ela tem essa questão de respeitar e olhar e se relacionar com o outro. Então, se eu não posso mudar meus tormentos internos nesse momento, eu vou sim mudar meu comportamento dentro daquilo que eu consigo. E, amanhã eu vou tentar um pouco mais. E acho interessante que isso fique claro, para que a gente entenda que o trabalho com a sombra, com essas partes mais difíceis da gente contactar, ele é importantíssimo. Mas o exercício, né, a consciência pode ser treinada mediante o exercício de hábitos saudáveis é sempre importante. E só para finalizar esse comentário, lembrar, a consciência é algo que eu acredito que a gente vai muitas e muitas vezes, não só nesse livro, falar, né? Mas lembrar da questão dos complexos, que toca muito nisso que eu falei, que eles também são o que? São ilhas de consciência dentro da nossa consciência. Então, realmente são questões muito complexas e muito interessantes da gente, com calma, ir abordando e ir se aprofundando e principalmente vivenciando essas transformações, né? Porque não é mudar de uma para outra pessoa, é ir se transformando e olhando para as virtudes, não focando nos vícios, né? Sabendo que a gente os tem, transformando em virtudes. Mas por que a gente vai ficar apegado e colocando toda a nossa energia em um lugar que não está nos trazendo nada de bom, de engrandecimento? Então, isso tudo é uma dinâmica que acontece ao mesmo tempo e que engloba justamente essa tensão entre os opostos, mas que passa, sim, pela mudança do comportamento e que, às vezes, é o que dá para fazer nesse dia, que seja isso. E com isso, né, Guadalupe, a gente entra nessas breves regras que ela traz, finalizando ali o capítulo,
E a primeira, ela trata exatamente essa questão quando você fala da sombra, dos complexos, né? Que ela diz: administra os teus conflitos. O conflito psicológico é inerente à natureza humana e todos sofrem. Então, a consciência vai nos fazer tomar consciência desses outros eus em mim, que são outros tipos de consciência, mas que todos me compõem. Então, a sombra eu preciso dialogar com ela, eu preciso conhecer, eu preciso ir integrando. E esse conflito é um tema tão importante que, posteriormente, no capítulo 4, ela vai se dedicar especialmente ao tema consciência e conflito, onde ela vai falando da importância do conflito. Porque é interessante a gente olhar que as pessoas fogem do conflito. Não, eu preciso fugir do conflito, o conflito não é legal. E aí a gente vai indo para as fugas psicológicas, para evitar o conflito. E é exatamente nesse conflito que a gente consegue, entre esses pares de opostos, de bem e mal, certo e errado, posso, não posso, devo ou não devo, a gente vai ampliando a nossa consciência. É nesse jogo, né, nesses pares, como o Jung fala, né, como se fosse Cristo crucificado entre esses dois ladrões, ou seja, nós, entre esses pares de opostos, nesse conflito a gente vai adquirindo consciência, a nossa consciência vai se ampliando. Então, a importância dessa questão do autoconhecimento, de entrar em contato com a sombra, que tema é esse que me toca, por que esse tema me incomoda, porque é exatamente esse conflito que vai fazendo com que eu amadureça. E o quarto item complementa exatamente isso, que é não fugir do enfrentamento, né? Ela diz que a gente deve evitar, né, se evasiar dos processos de enfrentamento, né? E usar expedientes falsos, justificativas, para poder não ter que lidar com a nossa realidade. Então, aquilo que a Guadalupe falava de buscar novos hábitos tem a ver aí com esses dois elementos que o Guadalupe coloca, porque o movimento do hábito é uma forma de ter um ideal, uma meta, mas também gera o quê? Confronto com a gente. Porque o hábito vai ter que envolve disciplina, envolve ter que me olhar para aspectos que eu não sei lidar, envolve ter que, de uma certa maneira, reconhecer que, no fundo, eu tenho dificuldade de mudar o hábito porque tem questões emocionais que eu gostaria de permanecer e não quero abrir mão. Então, esse processo de mudança de comportamento, ele justamente é importante porque ele desafia a alma e faz com que a gente possa, de uma certa maneira, começar a trabalhar nós mesmos em favor daquela meta. Então, se eu quero pescar, né, eu quero ter esse comportamento de me tornar um pescador, eu vou ter que estudar, eu vou ter que ter paciência para ficar na frente de um rio, eu tenho que ter varas apropriadas, entender a dinâmica, e para mim poder realmente começar a criar uma habilidade e penetrar nesse universo. Então, todo o processo de construção de comportamento é um processo de aprendizado, né? Que a gente pode enganar, né? E aí, justamente, a importância de a gente administrar os conflitos, não mascarar eles, reconhecer a nossa pequenez, reconhecer o nosso desafio, reconhecer nossas contradições, para que, de uma certa maneira, a gente possa dialogar e, nesse diálogo, justamente, fazer um trabalho de despertar nossa consciência e encontrar caminhos favoráveis a expandir a nossa natureza e com isso, o nosso crescimento espiritual. No segundo, ela vai colocar evitar eleger homens modelos, né? Porque todo ser encarnado na Terra, ele é isso que a Guadalupe disse, ele tem sombras, né? Então, às vezes a gente projeta no outro toda aquela imagem que eu espero de alguém que seja uma referência, e aí eu faço uma fuga psicológica, porque eu vejo nele o que não é meu, eu deixo de ter consciência de mim, e sendo que o próprio Livro dos Espíritos vai colocar que o nosso na sequência ali, né, dessa questão que ela fala onde é que está escrito as leis de Deus na consciência, eu acho que uma ou duas perguntas depois ele pergunta, Kardec pergunta, e qual é o modelo
dessa perfeição, dessa consciência. E aí ele traz Jesus. Então, o único modelo e guia que é importante seguirmos é Jesus. Por quê? Porque ele é o modelo de um homem integral, é um modelo de alguém que conseguiu integrar essa sombra e chegar numa perfeição, né? Então, quando nós elegemos um homem modelo, um homem encarnado, nós vamos correr um risco de muitas vezes deixar de ter consciência de nós mesmos e projetar nele, às vezes, coisas que talvez eu tivesse impotência. Né? Aquela questão da expectativa de que o outro vá fazer por ti, e aí uma frustração, né, antecipada, porque o outro não dá conta, é um irmão que nem tu, é um ser humano que tem, né, o seu trabalho também a fazer. E é muito bom que a gente se inspire no exemplo daquelas pessoas que trazem coisas boas para a nossa vida, mas entendendo que todos nós temos as nossas lutas. E sobre isso, eu acho interessante também, porque às vezes a gente acha, como diz, que o gramado do vizinho é mais verde, e o item 6, ela diz assim, tem em mente, o item 6, que quem está acompanhando o número, não tem número, tá, gente? Mas acho que eu numerei, eu acho que, enfim, né? Tem 10 itens. Então, no 6º item ali das breves regras, desculpem, ela diz assim, tem em mente que os teus não são os piores problemas, eles pesam o volume que lhes emprestas. Então, isso é muito importante. Às vezes a gente dá um peso enorme para fazer, como se diz de novo, né, uma tempestade em copo d'água, para algo que não tem todo aquele valor. Né? A gente se coloca inteira ali, sem perceber todas as outras nuances da vida que estão ali nos apoiando, nos suportando, e que se aquela questão chegou para nós, a gente consegue, sim, lidar com ela. E isso é interessante porque, a posteriori, né, depois a gente percebe até que não precisava colocar tanto peso ali, se a gente conseguir ultrapassar isso. Bom, é um aprendizado, mas tem pessoas que, infelizmente, passam uma vida carregando um fardo enorme que nem existe, né? Se a gente for ver nas questões da vida espiritual por si só. Então, realmente, que importância a gente está dando àquele problema? Ela tem toda aquela importância? Se tem, e Jesus é meu modelo, o que eu não posso se eu estou me guiando por ele? Né? Se eu acredito no que ele me diz. Ou eu não acredito, né? Como é que funciona isso? Então, é da gente se questionar a respeito desses fardos que a gente carrega. Né? Quero voltar um anterior ainda, que eu acho importantíssimo. Ela diz assim, reage à depressão trabalhando sem autopiedade nem acomodação preguiçosa. E nós vamos olhar em conflitos existenciais, que ela vai dedicar um capítulo inteirinho sobre a preguiça, e o quanto esse comportamento que se instala, eu estou só com preguiça, vou dormir mais um pouquinho. Então, aí depois esse comportamento vai aumentando, aumentando, e vai se instalando depois uma depressão, e ela fala, nós permitimos a instalação de uma depressão. É claro que nós sabemos que nem toda depressão tem isso, porque nós temos os fatores também, né, endógenos, a questão, né, da genética, a questão familiar, mas quando eles são dos fatores exógenos, fatores de fora, é a gente permitir que um pensamento, uma preguiça possa evoluir, e aí, nesse capítulo, ela fala que pode culminar até num processo de uma ideação suicida, ou mesmo num suicídio, né? Então, reage, né, à depressão. É isso que o Gels fala, que a consciência ela leva uma ação, ela leva um comportamento. Então, o processo da tomada de consciência faculta o ser a sair desse comodismo, porque atavicamente nós temos uma tendência a nos acomodarmos. E a partir desse momento que você tem a tomada de consciência, essa consciência vai se ampliando e vai fazendo a pessoa ter comportamentos que até então ele não tinha. Então, a reagir a esse impulso da preguiça, né? Essas ideias pessimistas, a
essa ideia deprimida, que todos nós temos momentos de depressão, né? Assim, momentos depressivos, não o processo de depressão. Então, a importância desse enfrentamento é importante. E nem a auto, né? Ai, coitadinho de mim, a vida, ó azar, né? Não, realmente eu estou num processo de crescimento. Interessante que esse item, né, de reagir à depressão está ligado justamente ao item de tu se libertar das queixas pessimistas, né? E poder meditar mais, né, em relação às tuas questões. E também está ligado ao terceiro item, que é buscar ter mais confiança em si mesmo. Então, olha só que interessante, né, gente? Quando o Joana propõe essas questões práticas, tem muita coisa em jogo, né? Quando a Adriana coloca, puxa, eu sou depressivo, eu tenho pena de mim mesmo, eu me coloco no lugar de vítima, que tipo de consciência tem ali? Uma consciência de uma pessoa que não acredita no amor de Deus, não se sente merecedora de ser feliz, que se coloca num lugar inferior e quer gerar pena dos outros. Então, tu vê que tem uma consciência por trás que envolve valores, envolve estados da alma que se refletem nessa depressão ou nessa queixa pessimista, né? Então, quando ela propõe vamos ter confiança, é uma mudança do padrão consciencial. Porque em ter confiança exige o quê? Exige que eu tenha consciência que eu tenho recurso. Exige que eu tenha consciência que eu mereço a vida. Existe que eu tenha confiança que eu sou amado por Deus, por almas encarnadas e desencarnadas que me ajudam. Exige que eu tenha consciência que a vida sempre está em favor de mim. Ou seja, então, realmente, tudo isso são questões de padrões de mudança que envolvem o nível consciencial de cada um. E por isso que esses exercícios que ela coloca aqui são tão importantes. Não no sentido de a gente registrar, vou fazer isso, mas a gente poder realmente trabalhar esses elementos que ela coloca de maneira a trazer para a gente. Aonde está a minha queixa? Pode ser que eu acho que eu não sou queixoso, mas eu posso ser um queixoso silencioso, né? Posso não me queixar verbalmente para o mundo, assim, daquela pessoa que está sempre, mas a queixa pode ser uma forma de eu desmerecer-me, de eu me anular. Então, como é sutil esse processo, né? Então, é necessário que a gente possa assimilar essa proposta de Joana, né? Pegando cada item que ela está trazendo aqui e realmente fazendo um trabalho de se perceber, de olhar, de se vigiar, de reconhecer onde isso se apresenta na minha vida, quando, de que maneira, quais são os estímulos que estão por trás daquela atitude. E aí a gente está fazendo um trabalho realmente de mudança de consciência. Tem essa questão da multifatoriedade de tudo que acaba chegando até nós. A parte de doenças, em outro momento a gente vai falar em outros livros, mas a questão das obsessões sempre é bom lembrar, porque daí muitos de nós colocam a culpa nos obsessores, e mesmo que a gente insistentemente fale nisso, é importante a gente lembrar que nós somos energias pensantes e que a gente pode transformar, então, esses elos de ligação, às vezes de uma forma tão bonita e tão potente, transformando até mesmo aquele irmãozinho que está em um processo obsessivo em relação a nós. Então, isso não deve ser uma desculpa de forma alguma, né? Que a gente não se deixe tomar por essas questões a ponto de chegar em questões de fascinação, que a gente sabe quanto isso é difícil, mas quando se tem esses padrões de pessimismo e de um pensamento mais depressivo e de inércia, preguiça, a gente acaba atraindo essas energias, né, que são irmãos como nós, para perto de nós, mas assim como a gente atraiu em um padrão negativo, a gente pode transformar em um padrão negativo de pensamento, e tudo começa e termina em nós. Então, a gente não pode terceirizar as nossas questões, colocando a culpa de que a gente não consegue sair nisso
por causa de energias obsessivas. Se a gente precisa de ajuda, sim, precisa estar aí toda a questão da medicina alopática, quando é necessária, e ela tem o seu lugar de ser, é claro, mas estão aí os centros espíritas, estão aí os tratamentos à distância, estão aí as preces intercessórias, então a gente não tem desculpa para se manter assim. Né? E aí, como o Gelson trouxe, a gente tem que ter muito cuidado de começar a perceber o quanto nós nos auto-sabotamos nesses padrões, sem necessidade, porque os recursos, eles estão aí para todos. Mas a gente precisa querer realmente, querer mudar, né? Querer sair desse padrão doentio que muitas vezes tem ganho secundário. E a gente precisa ter humildade para admitir isso também. Né? E não é fácil, né? A gente não está dizendo aqui que é fácil, mas a gente pode, né? Mesmo que seja difícil, a gente consegue. Né? E ela encerra de forma lindíssima, né? Que o que faças faz o bem com dedicação. Então, não importa se eu estou lavando, passando, se eu estou fazendo almoço, se eu estou fazendo uma cirurgia, se eu estou. Não importa o meu trabalho, mas a importância é o amor, a dedicação e o auto-amor, quando ela fala. Entender que esse processo de conscientização é lento, ou seja, ele é fruto de uma etapa, e eu preciso, quando eu faço uma coisa bem com dedicação, aquele trabalho vai fazendo com que eu vou ampliando a minha consciência. Não é o que eu faço, mas a forma como eu me coloco com esse amor, com essa dedicação, fazendo com responsabilidade, entendendo que eu sou humano, que eu vou errar, aceitando o meu erro, e aí a gente vai estar desenvolvendo consciência, com segurança, com lucidez, e de forma com essa, como ela termina, né, como uma ação contínua. É um movimento, é algo, um fluido, não é uma coisa estagnada. Fazer bem, né, Adriana? É fazer com atenção, com cuidado, né? Então, aí já tem também essa consciência enquanto eu estar inteiro ali, né? A gente não tem ainda a perfeição, né? A perfeição está muito longe, mas a gente pode estar inteiro, né, na consciência de um movimento que é feito com dedicação, com cuidado, com atenção, com todo o meu ser presente ali. Né? Então, acho que isso que é importante. E por isso que ela fala também de não dar espaço para o vazio, né, para a vazia, preencher a nossa vida com coisas positivas, ser útil, movimentar nossa energia emocional, espiritual e física, que vida é movimento. Então, são questões bem importantes que Joana está nos colocando, que é necessário a gente poder realmente olhar com mais cuidado, né? E fazer da nossa vida uma vida, então, com consciência. Né? Essa consciência que vai se construindo, como a Adriana colocou, lentamente, né? vai se despertando, vai se ampliando, mas justamente se faz na medida que eu estou comprometido com esse movimento de fazer bem, fazer por inteiro, de estar ali olhando, reconhecendo e justamente me permitindo esse diálogo, né, comigo e com os elementos que a vida está me colocando. Muito bem, teria muito mais para a gente poder conversarmos, né, porque sempre tem muito elemento interessante que os conteúdos que Joana nos traz proporcionam, né, mas nosso tempo está já se esgotando. Eu não sei se a Guadalupe e a Adriana querem ainda fazer algum fechamento em relação ao capítulo. Eu separei uma frase bem pequena da Joana de Ângeles, desse livrinho aqui. Posso ler? Para compartilhar, então, com todo mundo. É desse livrinho, né? Pensamentos de Joana de Ângeles, mas está no Illuminati. Quanto mais a consciência aprofunda o autoconhecimento, mais fáceis se lhe tornam os esforços para a aquisição da plenitude, do que Jesus denominou como o reino dos céus dentro de cada um. Então, que a gente busque esse reino dos céus nesses momentinhos da vida que são todos brilhantes, lindos. Alguma coisa, Adriana? Não. Muito bem, gente. Então, convidamos a todos para permanecer conosco.
Semana que vem, então, a gente vai trabalhar o segundo capítulo, que é conhecimento e consciência. Um abraço a todos e até lá. Obrigado, Guadalupe. Obrigado, Adriana. Obrigado a todos que nos assistem.